ótimo dia para todos. Estamos iniciando o nosso momento devocional nesta manhã de domingo. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, dar as boas-vindas a todos e também dizer que estamos felizes, especialmente neste dia, para nós aqui da Igreja Presbiteriana Independente Capão Bonito. É um dia especial, em meio a tantas dificuldades, vivemos um dia de festa, por assim dizer, né? Porque a nossa igreja está completando hoje 78 anos de organização. É uma satisfação imensa fazer parte dessa igreja, dessa história, e certamente já nessa caminhada, né, de 78 anos, muitos desafios surgiram, foram vencidos, né? Houve muita luta, muitas vitórias. É a história do povo de Deus que está caminhando, né, aqui na cidade de Capão Bonito, servindo ao Senhor através da Igreja Presbiteriana Independente. A nossa imensa gratidão a todos aqueles que contribuíram e especialmente aqueles que contribuem na atualidade, no momento, para que esta igreja continue a sua missão de servir a Deus, pregar o Evangelho acima de tudo, levar as boas novas de salvação àqueles que dela necessitam, e todos necessitam, né? E agora, nesse tempo de pandemia, a nossa igreja vai mais longe, né? Porque através da internet conseguimos também falar a outras pessoas que estão em outras cidades, outros municípios, enfim, qualquer pessoa em qualquer lugar, se tiver um sinal de internet, consegue, né, acompanhar o culto e também participar, enfim. Esta é a parte, talvez podemos chamar a parte positiva, né, da pandemia, que expandiu, né, o trabalho da igreja através da internet. É claro que quando pensamos no trabalho presencial, isso nós temos aí ainda alguns pesares, né, dificuldades para realizar as atividades presenciais, mas Deus nos dará vitória. A igreja prevalece sobre toda e qualquer dificuldade, né? Isso é o que nos ensina a história da igreja e também é o que nos faz crer, a fé que nós temos no nosso Deus. Seja muito bem-vindo, comemore conosco hoje os 78 anos da IPI de Capão Bonito, né? Estaremos sempre agradecendo a Deus por essa data tão importante, e agradecendo especialmente pela vida de todos aqueles que fazem parte desta igreja como membros e daqueles que fazem parte dela também e não são membros, né? Há pessoas que não são membros oficiais, né, desta igreja, formais, mas fazem parte dela. Nós queremos expressar aqui toda a nossa gratidão, porque a igreja são as pessoas, né, que a compõem, que formam essa comunidade, e nós agradecemos a Deus pela vida de todos. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você para orar também. Ó Deus querido e amado, muito obrigado pela manhã deste dia, Senhor. Obrigado pela chuva que cai, pelas bênçãos, ó Deus, que recebemos dos céus, que vêm sobre nós. Bênçãos como a água, Senhor Deus, da chuva e tantas outras que também sentimos em nossa vida, Senhor, em nosso corpo, na convivência da nossa família. Sentimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, os Teus cuidados sobre nós, a provisão, ó Deus, a força que recebemos de Ti, o ânimo, a renovação da fé, da esperança. E hoje, Senhor, queremos também agradecer de maneira muito especial pela IPI de Capão Bonito, por mais um ano, ó Deus, de existência, de organização,
Obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, por esta casa que nos recebe, que nos abriga, por este lugar, Senhor Deus, tão significativo para todos nós, esse lugar onde podemos expressar a nossa fé, a nossa gratidão a Ti e também receber, Senhor, sobre nós o Teu cuidado. Obrigado pelos irmãos e irmãs, pelos companheiros de caminhada, por aqueles que aqui congregam, por esses irmãos e irmãs que hoje também nos acompanham à distância, pela internet, que estão em outros lugares, mas que também formam a igreja, Senhor, nesse momento. Muito obrigado pela vida de todos e que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada vida nesta manhã. O Senhor sabe bem quais são as necessidades pessoais de cada um, ó Deus, e outras necessidades também. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, dirigindo, orientando e suprindo as necessidades de todos. Pedimos perdão pelos nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Capão Bonito, manhã chuvosa, né, nesse domingo. Não muito frio, mas chuva, né, chuvas de bênçãos estão sendo derramadas sobre nós. E aquilo que vem do alto é certamente bom, né? Que vem de Deus, a chuva que veio para regar a terra. O Senhor nosso Deus nos abençoa a plantação, né? A colheita, e supre as nossas necessidades desta forma. E também junto com a chuva, certamente está sendo derramado sobre todos nós as bênçãos do nosso Deus, e isso também muito nos alegra, nos fortalece e nos faz acreditar, né, no amanhã, faz crer que tudo será melhor daqui para frente. Essa é a perspectiva da fé, que nos faz olhar para frente, nos faz crer que dias melhores estão por vir, né? Nessa esperança, nessa expectativa, e nós vivemos esse dia, agradecendo a Deus pelo passado, né? Pela caminhada da igreja, a trajetória da igreja, mas também olhando para frente, sobretudo sabendo que as coisas boas, né, que carecemos para as nossas vidas estão diante de nós, e por isso vamos caminhando pela fé, né? Sem parar, sem vacilar, seguimos adiante, nem sempre de modo fácil, mas sempre com perseverança, com dedicação, vamos caminhando esta caminhada que nos está proposta. E o Senhor Jesus está conosco, isso que é o mais importante, né? Vamos ler hoje Atos capítulo 23, versículo 11. Atos 23, 11. Eu vou ler, peço a sua atenção para o texto bíblico. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Essas palavras aqui registradas foram dirigidas ao apóstolo Paulo, né? E é o próprio Senhor, o próprio Deus falando com ele. E vamos então falar sobre coragem, né? Que é o que nos propõe o texto que acabamos de ler. Coragem sempre se destacou como algo bom, que o caráter humano pode apresentar. Essa palavra de origem francesa era sinônimo de coração, não do coração de carne, né? Mas o coração como morada dos sentimentos. Coragem é a força interior, sinônimo de ânimo. Está sempre presente na vida dos heróis,
de filmes, de figuras históricas. Quanto mais no passado esses heróis estão, mais coragem lhes é atribuída. Coragem não é coisa só de herói, ela também mora no coração de gente comum, como você e eu. E é isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que vamos ver a partir de agora. Em primeiro lugar, coragem vem da convicção de que Deus está presente. Então, esta força interior que nos impulsiona para frente, nos anima e nos dá condições de enfrentar até mesmo os maiores desafios, né? Esse é o benefício que a coragem nos traz. Biblicamente, a coragem não é algo que repentinamente nasce no coração. Ela nasce no coração quando a pessoa está convicta de que Deus está presente. Sabendo que Paulo, o apóstolo, precisava ser corajoso para dar continuidade à sua missão de testemunhar o Evangelho em Roma, Deus colocou-se ao seu lado e disse: tenha coragem, Paulo. Mas antes de dizer tenha coragem, Deus se pôs ao seu lado. É o que está escrito em Atos 23, 11. Pondo-se ao seu lado, disse. Lembramos também que quando Moisés, no final da sua vida, precisou encorajar o seu sucessor, Josué, a fim de que ele tivesse condições de conduzir o povo à terra de Canaã, Moisés disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, dos adversários. Porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, versículo 6. Coragem não é coisa de gente solitária, é coisa de gente que vive na presença de Deus. É coisa de quem sabe que Deus está ao seu lado. Coragem não é convicção de que podemos avançar e superar sozinhos as dificuldades, mas é convicção de que podemos avançar e superá-las com a ajuda de Deus. Portanto, afirmar eu não tenho coragem é só outro jeito de dizer eu não tenho convicção de que Deus está comigo. Afirmar eu não tenho coragem é outro modo de dizer eu não tenho convicção de que Deus agirá em meu favor. Portanto, é importante crer que Deus está ao nosso lado, né? Como estava do lado do apóstolo Paulo, e mesmo que as coisas não fiquem muito bem em determinados momentos, devemos manter esta fé que Deus está conosco e esta fé que nos encoraja para seguir adiante. Em segundo lugar, coragem é indispensável para alcançarmos novos objetivos. Atos 18, 24, Paulo estava viajando, estava na sua terceira viagem missionária. Saindo de Antioquia, ele havia passado por Éfeso, na Ásia, como diz Atos 19, 1, passou pela Macedônia, depois seguiu para Jerusalém, mas o seu objetivo era chegar em Roma. Atos 19, 21 diz:
diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia, Caia, considerando, depois de haver estado ali, importava-me ver também Roma. Depois de uma passagem muito conturbada e difícil por Jerusalém, Paulo precisava seguir na direção do seu objetivo, que era Roma, né? Chegar em Roma. Mas para alcançar esse objetivo, ele precisava ser encorajado. Coragem que só Deus poderia lhe dar, colocando-se ao seu lado. Há pessoas que têm objetivos na vida, mas seus objetivos não são nobres. Por isso, não podem pedir e nem crer que Deus está ao seu lado. Aqueles que querem alcançar objetivos que não são nobres, procuram encorajar-se de outros modos, com entorpecentes, drogas, né? É fato que muitos fazem loucuras que não teriam coragem de fazer se estivessem lúcidas. Há também aqueles que alimentam a raiva e o rancor em seus corações, até chegar ao ponto de, encorajados pela raiva e pelo rancor, alcançar o seu objetivo de fazer o mal àquele ou àquela que lhe trouxe algum desgosto. Mas há objetivos que são nobres, são bons para nós, para os nossos, são corretos diante de Deus, e para alcançar tais objetivos precisamos de coragem. A coragem que necessitamos para alcançar os nobres objetivos encontraremos em Deus. Ela vem da nossa convicção de que Deus está ao nosso lado. Fé e coragem andam de mãos dadas. Os heróis que alcançaram objetivos nobres só o fizeram porque eram cheios de fé. É o que nos diz Hebreus capítulo 11, né? Onde está registrada a história dos heróis da fé. Quais são os nossos nobres objetivos? O que falta para alcançá-los? Se for coragem, certamente isto encontraremos em Deus pela fé. Em terceiro e último lugar, somos mais corajosos quando fazemos o que Deus quer. Chegar a Roma era o objetivo do apóstolo Paulo. Já vimos isso, Atos capítulo 19, versículo 21. Mas não era só o seu objetivo. Deus também queria que ele desse testemunho do evangelho em Roma. Atos capítulo 23, versículo 11, nos diz isso de forma muito clara. Podemos afirmar que chegar a Roma era um objetivo que Paulo tinha em comum com Deus. Os dois queriam a mesma coisa. Os planos de Paulo estavam conformados aos planos de Deus. E por esta razão, Paulo sabia que Deus estava agindo em seu favor. A passagem por Jerusalém foi muito difícil para Paulo. Ele foi ameaçado de morte, foi preso e foi torturado em Jerusalém. A viagem para Roma também foi muito difícil. Foi uma viagem de navio, na qual precisaram enfrentar tempestades, muitos desgastes e até naufrágio. Mesmo com todas essas dificuldades, ele tinha a mais plena convicção de que chegaria em Roma, porque era isso que ele queria e, acima de tudo, era isso que Deus queria. Apesar de todos os reveses do caminho, as dificuldades, os contratempos,
os problemas enfrentados na viagem. Ele sabia que chegaria lá porque Deus queria que ele estivesse lá. Não há no apóstolo Paulo uma convicção de que ele vai morrer, pelo contrário, há uma convicção de que ele vai viver, até mesmo quando o navio estava completamente perdido na tempestade e os tripulantes já tinham entrado em desespero. O apóstolo Paulo vai tranquilizá-los dizendo: olha, o Senhor esteve aqui comigo e disse que ninguém vai morrer. Né? Chegaremos bem, apesar de todas as dificuldades. Nós imaginamos que estamos fazendo a vontade de Deus quando tudo acontece de forma fácil e tranquila. Né? Esta é uma ideia que nós carregamos, né, conosco, mas precisamos considerar também que para alcançar os objetivos nobres, para cumprir a vontade de Deus, também precisamos enfrentar tempestades, adversidades e contratempos. Tem gente que desiste, né, dos objetivos porque se tornaram difíceis, né? Porque há obstáculos, porque há dificuldades. E por causa das dificuldades tem gente que imagina, né, que não está dentro dos planos de Deus, que não está alinhado com os planos de Deus. Mas nunca encontramos nos evangelhos algo que nos diga que a pessoa que está vivendo os planos de Deus desfrutará de uma tranquilidade constante. Né? Quem faz a vontade de Deus também enfrenta dificuldades. Né? Quem está no objetivo, na direção correta, seguindo o alvo correto, né, também enfrenta dificuldades. Né? Quem tem a sua vontade alinhada com a vontade de Deus também enfrenta dificuldades. Né? Mesmo que a gente queira o que Deus quer, né, quando estamos afinados com o que Deus quer, também enfrentamos dificuldades. Bom, poderíamos citar diversos exemplos disso, mas basta olhar para a vida do Senhor Jesus, que estava em pleno acordo, a missão de Jesus estava em pleno acordo com a vontade do Pai Celestial, e mesmo assim ele enfrentou as mais diversas dificuldades, né? Solidão, traição, violência, foi desacreditado, não é? Pela sua família, pelos seus amigos, pelos religiosos da época, né? Pelas pessoas que deveriam estar ao seu lado, mas não estavam. Enfim, Jesus enfrentou muitas dificuldades para chegar onde Deus queria que ele estivesse. Então, nós precisamos rever a nossa forma de pensar, de caminhar, né? Porque não podemos desistir diante das dificuldades. Né? Se há convicção em nós, se acreditamos que o objetivo estabelecido é bom, né, saudável para nós, para os nossos, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta, devemos prosseguir apesar da dificuldade, ou das dificuldades. Né? Quem quer alcançar os objetivos estabelecidos precisa se esforçar, precisa perseverar e superar-se muitas vezes. Né? Precisa ter coragem, é o que nós estamos falando até agora. Né? Faço aqui as últimas considerações e pergunto: você se considera uma pessoa corajosa? De onde vem esta coragem? Para quem não se considera corajoso, né? E certamente que alguns vão dizer: não, eu não sou corajosa, ou não sou corajoso.
para quem pensa desse modo e age desse modo, né? O que é que falta? O importante é a gente pensar nisso, né? O que falta para que a gente se torne um pouco mais corajoso, corajosa, né? Esta avaliação pessoal pode ser importante, certamente é importante e poderá mudar a nossa vida e o ritmo da nossa caminhada. Os objetivos que você tem na vida são nobres? Outra pergunta que se faz. Eles podem ser compartilhados com a sua família, com os amigos, com os irmãos da fé e com Deus? Está aqui um bom critério para saber se os nossos objetivos são nobres. Os objetivos nobres, eles podem ser compartilhados com as pessoas que nós amamos, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os irmãos, né? E se eu não posso compartilhar aquele objetivo com as pessoas que eu amo, é bem possível que eu tenha que fazer uma avaliação daquilo que eu estou querendo alcançar para ver se de fato aquilo é bom, né? Porque o que é bom, na maioria das vezes, pode ser compartilhado com outras pessoas, né? E deve ser compartilhado, né? Qual é a tua Roma, né? Qual é a tua Roma? Onde você quer chegar? Esse é um objetivo seu ou foi algo planejado na presença de Deus e com a ajuda de Deus, né? Qual é o objetivo principal da nossa vida? Onde é que nós queremos chegar? É bom a gente estabelecer objetivos, né? É bom. Há objetivos que podem ser alcançados rapidamente, né? Há objetivos que podem ser alcançados em médio prazo e há aqueles de longo prazo. O importante é que os tenhamos, né? Tanto os objetivos que são mais imediatos, é bom que tenhamos objetivos para médio prazo e também para longo prazo, porque são esses objetivos estabelecidos que alimentam a nossa esperança, né? A palavra esperança, ela vem da palavra esperar, né? E a gente tem esperança quando a gente espera que alguma coisa boa aconteça. A gente tem esperança quando a gente quer que alguma coisa boa aconteça, quando a gente busca, quando nós estamos nos movimentando na direção de algo que é bom. Aí a gente tem esperança, né? E aquilo que já foi alcançado, aquilo não nos dá mais esperança, porque já foi alcançado. A esperança, ela mora em nós quando nós estamos buscando alguma coisa. Nós estamos correndo atrás dos nossos objetivos e esse é o combustível da nossa vida. Portanto, estabeleça objetivos simples às vezes, né? Isso faz bem para nós. Nesse tempo agora de pandemia, quando todos estão com as emoções um pouco abaladas, mas alguns estão mais prejudicados, né? Nós podemos levantar de manhã, por exemplo, e estabelecer objetivos para o nosso dia, né? Isso faz bem, isso nos anima, né? O que eu quero alcançar no dia de hoje, né? O que está agendado para o dia de hoje, eu quero fazer hoje, né? E eu vou lutar, eu vou me esforçar para fazer, né? Objetivos simples,
podem também trazer ânimo para nós, encorajamento, né? E é claro que há outros, como eu já disse aqui, de médio prazo, de longo prazo, esses também são necessários para todos nós. Quem não tem objetivos segue para qualquer direção, portanto fica perdido na vida, e infelizmente tem muita gente perdida porque não sabe para onde vai, né? Não estabeleceu alvos, não estabeleceu objetivos, ela usa os seus recursos de qualquer maneira, gasta de qualquer maneira, desnecessariamente muitas vezes, porque não sabe onde quer chegar, não tem objetivos claros, e quem vive desse modo vive levado pelo vento. Se o vento vai soprar para a esquerda, ela vai para a esquerda, se soprar para a direita, ela vai para a direita. É como folha no vento, para usar a linguagem do Salmo de número 1. Né? Então nós precisamos de mais firmeza, de mais dedicação, estabelecer alvos bons, né? Alinhados com a vontade de Deus, e devemos, acima de tudo, buscar o encorajamento que precisamos na presença do nosso Deus, e certamente teremos uma vida que vale a pena. Isto é muito importante. Não precisa ganhar muito, mas é preciso que a vida vale a pena, né? Isto é necessário para que a gente se realize na vida pessoal também. Que Deus te abençoe, te guarde, te abençoe nos seus objetivos, nos planos que estão sendo feitos. Faça-os, refaça-os se for necessário, né? Há uma dica antiga, não é? Que já falei sobre elas, e também a tomo para a minha vida, que os nossos planos precisam ser feitos sempre a lápis, né? Sim, os projetos da vida a gente faz a lápis, porque vez ou outra a gente precisa rever, precisa apagar algumas coisas, realinhar, né? Fazer outras linhas, outros contornos, ajustar a nossa realidade, enfim. Mas o importante é planejar na presença do nosso Deus também. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado porque o Senhor sempre se coloca ao nosso lado, e o Senhor sempre está ao lado daqueles que lutam, ó Deus, para seguir em frente, aqueles que têm objetivos claros, estabelecidos. O Senhor está ao lado para encorajar, para fortalecer, para animar, para trazer esperança, para impulsionar, Senhor. E eu peço agora em favor destes que estão caminhando em direção aos seus objetivos bons, que ninguém venha desanimar, desistir por causa das dificuldades, dos problemas, mas que todos nós possamos ser perseverantes. Eu peço também sobre aqueles, ó Deus, que não têm objetivos, sobre aqueles, ó Deus, que agora, nesse momento, não veem motivos para seguir, para prosseguir. Aqueles que não conseguiram estabelecer objetivos imediatos, nem médio e nem de longo prazo, que o Senhor possa avivar, Senhor, o interior, o coração desse filho e filha, para que, ó Deus, estes possam se encher de coragem e caminhar e lutar na vida, sabendo que podem, todos nós podemos contar sempre com a ajuda do Senhor. Abençoe, Senhor, especialmente aqueles que se encontram doentes, Senhor, enfermos. E às vezes o objetivo do enfermo é pequeno,
aos olhos de quem está bem. O objetivo do enfermo, às vezes, é chegar ao alívio da dor. O objetivo do enfermo é conseguir levantar-se e sentar-se na cama. É colocar-se em pé. Ó Deus, mas são objetivos que podem ser alcançados com a ajuda do Senhor e com muito esforço, nós sabemos. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm um doente em casa, que também têm objetivos. Pessoas que estão lutando, que estão buscando a melhoria para a própria vida e para o outro que sofre. Oramos por aqueles que estão desempregados, cujo objetivo é encontrar um emprego, um trabalho, Senhor. Abençoe estes, abra as portas, Senhor Jesus. Abençoe aqueles que perderam seus entes queridos, são muitos, ó Deus, no nosso país, no mundo afora. Pessoas que estão sofrendo, vivendo a dor do luto, cujo objetivo é atravessar esse momento, essa noite escura, ó Deus, e ver a alegria de um novo amanhecer. Enche, ó Deus, de esperança, de alegria, aqueles que estão entristecidos nesse dia, Pai. Tenha misericórdia dos que sofrem, dos que passam necessidade, fome, Senhor, dos que não têm suas necessidades básicas supridas. Tenha misericórdia, guarde de quem não tem uma casa, Senhor, um lugar que seja seu, ó Deus, que possa estar e viver com dignidade, com tranquilidade. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos muitos e muitos aflitos, angustiados, amedrontados, ó Deus, neste dia. Que a Tua mão se estenda sobre todos nós e que nos encha de coragem para viver a vida, para seguir em frente. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Aqui em Capão Bonito continua a chuva. A chuva de bênção aqui no templo. Posso ouvir aquele barulho gostoso no telhado, né? E não sei onde você está, tem gente que está aí em outros lugares, né? Na região aqui. E todos certamente estão sendo muito abençoados por Deus neste dia. Se não fosse assim, você não estaria aí, né? Então, o fato de estarmos juntos já é uma bênção muito grande, né? E vamos viver esse dia debaixo dos cuidados do nosso Deus e viver a vida debaixo dos cuidados do nosso Deus, né? Quero convidar você para hoje à noite, às 19h30, participar do culto. Quem puder vir ao templo, venha. Teremos o culto de gratidão a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Quem não puder vir, poderá acompanhar da sua casa, através da internet, como você está fazendo neste momento. Mas o convite é para todos. Quero agradecer a Eliane, que está conosco, a Aguinaldo, que Deus os abençoe, os guarde, também abençoe a família de vocês. Também está conosco a Rose, que Deus te abençoe, Rose, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe a sua família. Seu Domingos, que Deus te abençoe, meu irmão. Também a nossa irmã Marli, não é, que está se recuperando aí da enfermidade. Nós continuamos orando em favor desta família, né? De todos aí. A nossa irmã Edi está conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, Edi. Também a sua família toda. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tamara, Deus te abençoe. Danilo, as meninas. Que Deus os guarde sempre e estenda as mais ricas bênçãos sobre todos vocês aí. O Valdir e a Bia, né, que estão lá em Sorocaba.
que Deus os abençoe também, que essa bênção se estenda para todos os familiares aí. A nossa irmã Eunice, Edson, que Deus abençoe vocês e também todos os seus familiares. Muito obrigado por estar aqui nessa manhã. Também a Ana, lá do Gramadão. Deus abençoe a Ana, sua família, seu lar. Muito obrigado também pela presença. A Deise, Deus te abençoe, Deise. A nossa gratidão também pela sua vida, pela sua família. Que Deus os abençoe. Edneia, Cláudio, seus filhos, né? Que Deus os abençoe, os guarde sempre. Também agradecemos pela presença. Rodrigo, Deus abençoe, meu irmão, Bianca, Guilherme, enfim, toda a família. Tassiana também participando, Deus te abençoe. Também Samuel, que Deus continue cuidando e dirigindo a vida de vocês. Também a Nilza está conosco, Deus abençoe, Nilza. Obrigado pela sua participação aqui, que Deus te guarde, abençoando toda a sua família. Reforço o convite, hoje, 7h30 da noite, às 19h30. Quem puder vir ao templo, venha. Quem não puder, acompanhe o culto de aniversário da nossa igreja pela internet. Certamente será um momento de bênção para a vida de todos nós. Vamos nos despedir com a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito esteja com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. De pisar, vem, Senhor.